Cá, pra gravar. Então, boa tarde a todas e a todos. Nós estamos hoje nos encaminhando para o final do nosso curso. Vamos fazer a 25ª aula, né? Um horário diferente. Hoje o horário, excepcionalmente, está sendo das 16 às 18. Eu agradeço aqui antecipadamente a vocês por essa disponibilidade, né? Porque final do ano as coisas ficam bem apertadas, né? Então, vamos lá. Vou passar a nossa vinheta rapidinho. E aí, como é a última aula, reforçar a importância dessa vinheta, né? Que é esse sentimento de que o direito, né, o direito administrativo e a gestão pública têm que caminhar juntos, né? E que é a gestão, na verdade, são as secretarias de saúde, as secretarias de administração que fazem o direito administrativo. Tá? Então, é sempre assim, é muito importante ter o suporte da jurídica, caminhar sempre junto com a jurídica, mas sem abrir mão dessa competência que é exclusiva da administração pública de olhar para o futuro, né, olhar os caminhos, olhar a realidade e tentar buscar, então, por meio da norma, né, muitas vezes por meio da lei, uma regulamentação para a atuação pública. Tá? Então, a aula de hoje sou eu que vou dar, o Tiago talvez entre no final para dar um adeus para vocês, né? E o objetivo hoje é fazer uma pequena revisão com os pontos que a gente julga fundamentais, né, de ficarem gravados aqui, tirar as últimas dúvidas, sem prejuízo de nós estarmos à disposição de vocês, caso vocês queiram alguma orientação, alguma dúvida ou esclarecimento, algum material posteriormente, entrar em contato com a gente, que a gente está aqui, tá? À disposição. Então, vamos lá para a nossa revisão. Nós começamos o curso falando sobre direito sanitário, lembrando, então, da importância, né, das disposições constitucionais sobre o Sistema Único de Saúde, que estão lá no artigo 198, que reforça, então, a importância de um SUS público, com uma administração pública própria, né, com serviços próprios, capaz de conduzir a implementação das atividades e serviços de assistência à saúde, né, sem prejuízo da participação social, né, principalmente do controle social, que deve ser incorporado, não apenas lá no âmbito do Conselho Municipal de Saúde, dos conselhos municipais e estaduais, mas também como copartícipes do processo de controle dos contratos e convênios e outros ajustes que a gente celebra com entidades civis sem fins lucrativos, né? E dissemos também que a participação privada ela é complementar. Isso é muito importante, porque nós temos situações hoje em dia, né, em que a participação complementar está ficando cada vez maior, né? E os gestores estão perdendo um pouco a sua capacidade de fazer a direção do sistema. Então, sempre que for optar por uma participação complementar, olhar se esse parceiro é um parceiro de fato, né? Se ele é uma entidade que vai contribuir com o SUS e se não há possibilidade, então, de ampliar, né, a rede pública, considerando, inclusive, que toda vez que a gente migra para uma participação complementar, para uma contratação ou para uma celebração de um convênio, premidos pela rigidez do regime administrativo, a gente, na verdade, está optando por uma redução do próprio Sistema Único de Saúde. Então, é não confundir os nossos problemas com administrativos, as nossas barreiras administrativas, com a importância da participação complementar, buscando, inclusive, fazer gestões nas esferas competentes para mudar e flexibilizar o regime administrativo onde ele é inadequado, tá? De forma que a participação complementar seja efetivamente quando ela realmente for necessária e for importante para a qualidade e a expansão dos serviços públicos de saúde, né? Então, a gente falou lá no início, né, da obsolescência do nosso direito administrativo, que ele é fragmentado, inadequado à atuação estatal, né, com várias legislações e normas, e aí cada gestor, na sua esfera de governo, ele pode e deve buscar
melhorar esse arcabouço jurídico administrativo, né, junto às suas secretarias de administração, às casas civis, né, para contornar essa obsolescência, tá? E aí a gente lembrou, então, que é uma falácia falar que o privado é mais eficiente que o público, porque nessa questão da eficiência, a gente tem que colocar também, tem que colocar o peso do direito administrativo. Então, isso foi lá nas nossas primeiras aulas, a gente discutiu muito sobre isso, né? E essa reflexão, né? Fizemos essa reflexão sobre o engessamento do direito administrativo, né? Que ele pode, se a gente não olhar para esse engessamento, inclusive porque ele engessa as próprias relações com as parceiras privadas e as contratadas privadas, se a gente não olhar isso, a gente pode estar optando por uma estratégia de enxugamento do SUS e transformação do SUS num mero sistema de financiamento, como a gente já percebe em alguns estados, né, brasileiros, em algumas secretarias de saúde, estaduais ou municipais, esse enxugamento, né, da capacidade do SUS de prestar serviços diretamente. Né? E aí a gente chamou a atenção, né, exatamente dos possíveis impactos da substituição, não das relações de parceria, principalmente com as Santas Casas. Santas Casas são parceiras originais do Sistema Único de Saúde, elas precedem, inclusive, o Sistema Único de Saúde, né? E devem ser reconhecidas como tal. E aí a gente até discutiu que o contrato de gestão seria uma boa opção para o relacionamento com essas parceiras, que ele tem flexibilidades em relação ao convênio, mas ele é uma relação de parceria e não de contratação. E aí a gente estava até discutindo aqui, em nível federal, com o Ministério da Gestão e Inovação, sobre a possibilidade de estender as relações com as filantrópicas a possibilidade de celebrar contratos de gestão, sem se transformarem em organizações sociais, mas terem também uma relação de longo prazo, de forma a dar mais segurança jurídica, tanto para o gestor quanto para a filantrópica, e também ter um relacionamento mais flexível do que o relacionamento via convênio, contornando, viu, Camila, Éder, né, o pessoal lá de Londrina, contornando também aquela questão de não ser realmente uma relação de contratação, mas uma relação de parceria, tá? E tendo um instrumento mais adequado. Eu acho que esse é um caminho que eu queria deixar para vocês aqui, vocês que estão na cabeça aí das secretarias de saúde, o Lucas, que é lá de uma entidade, né? Eu acho que é uma boa bandeira para se tomar, para se defender, tá? Nos espaços políticos, né, que vocês eventualmente tiverem, tá? Político-administrativos, de estender, é uma medida legal simples, não é complicada. O Ministério da Gestão e Inovação gostou da ideia, está conversando com o Ministério da Saúde, porque eu acho que a gente facilitaria muito. Não pegaria todo mundo, mas pegaria, vamos dizer, separaria o joio do trigo. Aquelas que são, de fato, entidades beneficentes, já têm SEBAS, poderiam, então, celebrar esse contrato de gestão, tá bom? A gente pode depois, inclusive, se vocês quiserem, conversar mais sobre isso, tá? Então, tá. E aí, lembrando aqui dos possíveis impactos negativos de não se ter este modelo jurídico apropriado, tanto para a atuação dos hospitais próprios e das UPAs e das UBSs próprias, quanto também dos relacionamentos com a rede complementar, né? Porque toda vez que você utiliza isso, você terceiriza para além da conta, né? Para além se atinge o nervo, né? O gestor, ele corre o risco de perder a direção do sistema, né? A capacidade de governança, ele enfraquece a capacidade de regulação, né? Inclusive principalmente quando é privatização ou privatização, não esquece essa palavra, terceirização de UBS, tá? Unidades básicas de saúde, que são ordenadoras do cuidado, né? E que precisam estar na mão das secretarias, né? Também há uma perda de capacidade técnica da própria secretaria para poder conduzir, controlar e monitorar as parcerias que ela tem, né? E a qualidade do atendimento à população, enfraquecimento do poder de garantir o direito à saúde nos termos assegurados pela Constituição, quando o privado fica maior do que o público, né? E o SUS vira, então, um sistema de financiamento, meramente um sistema de financiamento,
né? É importantíssimo fortalecer a capacidade de direção das secretarias de saúde, né? A gente falou bastante disso, conversamos inclusive com Londrina, né? A parte é importante que os contratos e os convênios e os contratos de gestão sejam acompanhados e monitorados por uma equipe técnica, né? Habilitada para avaliar não só a produção, mas a qualidade dos serviços que são prestados, e quando é parceria, orientar a entidade parceira, porque o que se quer numa parceria é o autodesenvolvimento da parceira, não é a prestação de um serviço contratado, né? Então, nós falamos bastante disso, da importância das secretarias de saúde se fortalecerem, né? E o risco, então, dessa participação complementar exacerbada virar uma espécie de privatização silenciosa e consentida, principalmente no caso das organizações sociais, dessas grandes redes, né, de holdings, de OS que a gente está vendo aí, que perderam, inclusive, esse contato original com a população, com uma comunidade. Né? Então, você tem uma filantrópica, uma Santa Casa aqui, ou às vezes até uma entidade que nem é filantrópica, mas é uma entidade já com um perfil mais negocial mesmo, com uma SBDP e essas outras grandes OS, né, que são holdings de OS, elas acabam por envolver, e a gente até ouve o discurso de que o setor privado ele é mais capaz para prestar serviço de saúde do que a administração pública. Então, eu acho que tem que haver parceria, né? Não pode haver substituição, né? Então, assim, há desafios administrativos de efetivar o SUS que precisam ser enfrentados de frente, né? Uma incompreensão, inclusive, do modelo das organizações sociais e o equívocos perigosos, que a gente já discutiu bastante aqui, né? Uma unidade pública de saúde não pode ser gerenciada por um privado. O privado, ele gerencia sua unidade de saúde, que é legítima, que quando ela é parceira ou contratada, mas ela não é pública, e isso pode levar a equívocos, né, de entendimento, tanto para o gestor quanto para a própria entidade e prejudicando a relação, né? Nós vimos também que descentralizar competências é diferente de descentralizar atividades e serviços, exatamente por esse sentido. Você só passa competência pública para prestar serviço público dentro da administração pública, e para o privado você passa, então, né, a responsabilidade, né, por meio de um contrato, ou de um convênio, de um contrato de gestão, dele prestar aqueles serviços dentro daquela relação, né, segundo os próprios regulamentos, né? Observado, é claro, as regras específicas que foram estabelecidas no ajuste celebrado com a administração pública, né? Aí vimos aqui, né, que as estruturas públicas, a gente fala que a atuação é pública quando ela é conduzida por órgãos e entidades públicas, inclusive os consórcios públicos, que fazem parte da administração indireta das secretarias consorciadas, e as estruturas privadas, né, que são dirigidas por agentes privados nos termos de seu estatuto. E há um limite, viu, Lucas? Há um limite da ingerência das secretarias de saúde dentro da gestão das entidades, tá? Primeiro precisa ser tudo estabelecido no contrato, no convênio, no contrato de gestão, as regras todas. Mas há um limite, até por imposição da própria Constituição Federal. Lá no artigo 5º, inciso 18, como cláusula pétrea, diz que a administração pública não pode ingerir na gestão privada. Então, por exemplo, eu já vi alguns contratos que estendiam às entidades regras de nepotismo. Não interessa para a gente, pode ser até uma prática, né? Você pode até pedir como até um critério de seleção da entidade, lá no processo de seleção, você pode exigir se a entidade tem algum tipo de regulamento para provimento de pessoal, né? Com regras transparentes, regras
E aí colocar a lógica das regras, mas você não pode estender regras que são públicas para dentro da administração privada. É a administração dela. Então, existe uma limitação. E é muito importante, então, que o gestor entenda isso, porque muitas vezes acontece da entidade ser parceira e o gestor achar que pode indicar quem ele vai contratar. Isso é muito comum, né? Que pode entrar e mudar projetos, produtos, né, serviços que estão sendo realizados, e falar diretamente com o empregado quando ele precisa, na verdade, sentar com o gestor do contrato e estabelecer as regras ali para que o funcionário dele possa cumprir. Então, há limitações, é importante conhecer esses limites. Indicar Na vida fornecedor, né, particular. professora? Oi? Indicar fornecedor, tem ente público que. Exato, né? Não pode indicar fornecedor, então tem uma limitação, e é muito importante que isso fique claro e que o gestor entenda isso, e que a entidade também, quando é parceira ou contratada, também entenda isso. É muito importante por isso, viu, Camila e Éder e Lucas e Larissa, todo mundo que está aqui, é muito importante ter um contrato, um convênio bem escrito, com regras claras, que não deem nenhum tipo de confusão. Outro dia eu fui ler um contrato e eu tive dúvidas, né? Assim, mas vocês, esse contrato aqui, isso que está sendo dito, é em relação a contratado ou a contratante? De quem é essa responsabilidade? Né? Outra coisa que deve ser evitada a todo custo é diretrizes, objetivos não objetivos do contrato, né? Vamos dizer, e diretrizes, estratégias, princípios. Não se coloca isso num contrato, coloca-se efetivamente o que é para ser feito, tá? Objetivos, diretrizes, estratégias, isso pode entrar lá no termo de referência quando você tiver justificando o porquê daquela parceria, o porquê daquela contratação. Mas na hora de sentar com o contratado ou com o conveniado, tem que ser a regra clara. E nisso a gente leva em consideração a nossa própria experiência pessoal, na vida pessoal, com quem a gente contrata ou com a gente convenia. Né? Se a gente não estabelece tudo, né, certinho, depois a gente tem problemas de interpretação, tá? Então, bora lá. É, sim, e aí aqui também essa ingerência, né? Sobre essa ingerência do público sobre o privado. Né? Muitas vezes, por exemplo, as próprias organizações sociais acabam se achando que são entidades públicas. Tem muito órgão de controle que considera organizações sociais como entidades públicas, as próprias filantrópicas, viu, Lucas? Já ouvi dizer assim, mas filantrópica não é entidade civil sem fins lucrativos. Filantrópica, ela é uma entidade pública. Então, é muito importante sentar, né, com o gestor, sentar com o prestador e colocar essas definições, né, e fazer isso, inclusive, é, cursos e conversas e reuniões com o gestor do contrato do convênio, com quem está fazendo a fiscalização, com quem está monitorando. É muito importante preparar a equipe, né? Outro ponto importante é esse. Valéria, Diga, diga. fazer um parêntese sobre isso aí que você está falando, né, de Hum, às vezes entender a própria instituição como um órgão público. Tem aqui em Londrina já aconteceu uma vez do Ministério Público de informação, qual é a aplicação da remuneração do contrato, como que a instituição gasta o dinheiro que recebe por meio do contrato. E você vê, o nosso contrato é um contrato, entendeu? É pagamento de isso, serviço. isso, E o Ministério Público queria saber o que vocês fazem com o dinheiro. Investe aqui, não, eu quero saber item, é tipo, item por item no que vocês gastam. Eu falo, mas, gente, como assim? É pagamento de remuneração de serviço. Não, mas o recurso é público, como se fosse um repasse, entendeu? Então, exatamente. então tem sempre essa situação dos órgãos de controle mesmo e acompanhamento. Eles fazem essa mistura, sabe? Às vezes isso em decorrência da própria forma que a gente escreve o nosso ajuste, né? Exatamente, Lívia. Eu acho que você pegou no ponto crucial. Se é um contrato, o quanto mais vocês aproximarem, tá?
porque eu sei que às vezes é difícil, porque é uma mudança de paradigma. Mas o quanto mais vocês celebrarem, escreverem um contrato com todos os termos próprios de um contrato, mais argumentos vocês vão ter frente a discussões assim junto ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Porque eles, inclusive, eles tomam essa liberdade exatamente porque eles veem elementos conflitantes dentro do próprio instrumento. Tá? Então, você põe orçamentação dentro de um contrato, orçamento é financiamento. Né? Então, se é financiamento, é convênio. Então, é muito importante isso, porque aí, se vocês se mantiverem o mais rigidamente possível dentro dos aspectos essenciais do contrato, mais fácil é vocês se posicionarem junto a esses órgãos de controle e dizer, não, mas aqui, olha, até a própria 1433, não, né, nós estamos regidos pela 1433. Tá? Então, você está certíssimo, é isso mesmo. Tá? Outro ponto importante que a gente quis deixar claro aqui para vocês, principalmente para a Secretaria de Saúde, que é o cuidado com soluções adotadas em outras secretarias. Tá? Então, a solução para uma secretaria, que pode parecer muito boa, pode ser péssima para outra, porque vai depender da natureza do parceiro ou do contratado, da natureza da rede, né? Da capacidade de gestão que a secretaria tem, ou a outra secretaria tem outra capacidade de gestão, recursos para fazer acompanhamento, avaliação e fiscalização. Então, a solução, né, do modelo é uma solução que tem que caber em cada realidade. E muitas vezes uma solução única para todas as formas de relação pode não ser adequada. Com alguns órgãos, com algumas entidades privadas, civis sem fins lucrativos, vocês podem, de fato, ter uma relação de parceria. Com outras, vocês podem ter uma relação contratual, até porque ela está mais preparada. Então, é importante averiguar, né? Avaliar qual que é a solução, né? E ter cuidado com, então, soluções muito homogêneas, porque elas não captam as diferenças próprias da realidade. E aí, a gente, quando falou em modelos jurídicos, lá falamos das organizações sociais, dos serviços sociais autônomos, dos consórcios, lembramos que a identificação da natureza jurídica de uma entidade, ela não dada pelo nome dela, né? Se é fundação, principalmente quando chama agência, quando chama instituto. O instituto é um nome que pode ter uma entidade pública ali dentro, né? Pode ser uma autarquia, como pode ser também uma entidade privada, sem fins lucrativos. Pode ser, inclusive, uma entidade privada com fins lucrativos, pode ser uma empresa que se chama instituto. Então, como é que a gente identifica a natureza? Né? Primeiro, se ela foi criada por lei, por autorização legislativa, ou registro, né? No Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou na junta comercial. Pela natureza de quem instituiu, se é público ou privada, pelo patrimônio dela, pela governança, quem manda nela. Esse aqui é o fundamental. Quem manda? Quem manda numa filantrópica? É a sua diretoria, é a sua assembleia, né? Conselho. Você tem assembleia no seu conselho, né? E a sua diretoria. Não é a administração pública. A governança é privada. Então, se ela é governança privada, aquela entidade é privada de acordo com nossa doutrina e nossa jurisprudência. Tá? Então, são esses os pontos fundamentais, né? E a vinculação da força de trabalho é fundamental. Se a filantrópica é privada e ela foi qualificada como S, a força de trabalho dela é privada. E aquelas pessoas que foram públicas, servidores públicos que foram cedidos, eles estão a serviço da entidade privada. Eles não são agentes públicos dentro de uma entidade privada atuando em colaboração. É pessoal cedido. Ele vai atuar dentro do que a direção privada determinar. É claro que essa direção tem que cumprir, né, o que está lá previsto no contrato de gestão, mas ela vai ser, ela vai ser privada, tá? Vamos lá. Aí a gente viu o gradiente, né, que é importante vocês se posicionarem aqui, lembrando que quanto mais para, isso aqui é direita ou esquerda, para o azul, quanto mais para o azul, né, mais poder público, mais governança pública, né? À medida que você anda, então aqui a governança vai ficando
pública vai ficando com participação privada até chegar no ponto zero, onde a governança passa a ser majoritariamente privada, então ela é todo o setor privado, tá? As filantrópicas estão, aonde que elas estão? Deixa eu ver. Elas estão aqui, cadê? Ah, estão aqui, tá? Elas estão no lugar errado aqui nesse slide, elas tinham que ficar aqui mais depois, antes da OCIP, tá? Mas no material que vocês têm, nesse material que está errado aqui, porque é um material antigo. Mas aqui, a entidade beneficente, ela está mais aqui, porque ela está próxima da organização social, tá? E das fundações de apoio. E aí a gente viu que rede pública, né? É essa aqui, é a do azul, ainda que a entidade não seja da própria Secretaria de Saúde vinculada. Então, nós temos aqui, por exemplo, a EBSER, que é uma empresa pública, né? Federal, que é vinculada, inclusive, ao MEC, não é o Ministério da Saúde, por uma opção política do momento lá atrás, mas isso provavelmente no futuro pode mudar, tá? Então, a EBSER ela é uma empresa pública que presta serviços, né, de assistência médico-hospitalar e em parceria com universidades, tanto públicas quanto privadas, e ela firma, então, contratos e convênios com secretários de saúde, estaduais e, eventualmente, com municipais. Ela é rede própria do SUS. Quando for computar o tamanho da rede própria do SUS, ela pode não ser a rede própria daquela secretaria, mas ela é rede própria do Sistema Único de Saúde, né? E aí nós temos do lado de cá a rede privada. Então, organizações sociais, né? Ainda que qualificadas e com serviços que foram publicizados, né? Que foram extintos lá na parte azul. Então, aqui elas são entidades de participação complementar, não podem ser consideradas como a atuação, serviços próprios da Secretaria de Saúde, tá? A das beneficentes estão aqui mesmo, né? Elas são realmente privadas, participação complementar reconhecida na Constituição, mas as OS, elas têm sido muito entendidas de forma muito equivocada. E aí a gente viu aqui que as formas jurídicas, lembrando então que o SUS, né, pela Lei 8080, é esse conjunto de entidades aqui, né? E temos o SUS complementar formados pelo Serviço Social Autônomo, como a GESUS, como o Sara Kubitschek, né? E as demais formas de participação complementar. E aí vem de novo a reflexão que a gente queria deixar bem para vocês aqui, que é fundamental e é estratégico a Secretaria discutir o limite da participação complementar dentro da rede, considerando a rede também como essa rede ampliada com os serviços dos outros entes federativos, né? E aí, isso aqui a gente já falou, vou pular, tá? Falamos aqui da insuficiência da compreensão dos modelos de serviço social autônomo e OS, né? Da incompreensão do conceito de cogestão. Então, cogestão, lembrando bem, cogestão e contrato de gestão, né? Cogestão é a entidade, é o órgão público, a Secretaria de Saúde, ter representações suas dentro da entidade privada, e não a entidade privada participar da gestão pública, tá? É o contrato de gestão, então, como a gente viu, contrato de gestão é quando você celebra um ajuste, né? Um contrato de uma parceria, né? Você contratualiza o desempenho da entidade parceira. Então, é por isso que é contrato de gestão. Eu estou contratando o desempenho dela, eu não estou contratando serviços. Contratação de serviços é contrato administrativo 1433, eu estou contratando o desempenho dela. E aí, na parceria, os objetivos e metas de desempenho podem ser, inclusive, altamente desafiadores. Olha uma diferença grande entre um contrato e um convênio, né? No contrato, eu contrato aquilo que eu preciso e aquilo que ela pode me oferecer. E ponto final. Ela tem que alcançar, ela tem que me entregar aquilo, porque foi o que eu contratei, né? Agora, num convênio ou num contrato de gestão, eu posso estabelecer uma meta, inclusive, audaciosa para ela. Por isso é que eu faço, na hora de financiar,
eu faço uma remuneração variável, porque eu já estou assumindo que para ela alcançar aquela meta que eu coloquei aqui lá em cima, ela vai ter que fazer um esforço muito grande. Então, eu tenho esse financiamento até lá, mas eu tenho que ter um financiamento de uma meta, dela não alcançar os 100%, mas alcançar, vamos dizer, 80%, 90%, de forma que ela possa realmente receber um recurso de financiamento que vai custear. E se ela conseguir fazer mais, ela vai receber um plus, vamos dizer, não é uma premiação, né? Mas ela vai ser financiada por aquele desempenho extraordinário que ela fez. Então, se a gente trata um contrato da mesma forma que um convênio, que da mesma forma de um contrato, você pode não estar estimulando aquela entidade a alcançar esses níveis maiores de desempenho, tá? Enquanto que no contrato, não. O contrato eu preciso de 100 procedimentos de tal especialidade, eu preciso de 100. Pode ser que eu não use os 100, né? Aí vai haver uma remuneração variável aí, né? Na lógica de remuneração variável, porque eu vou pagar por 90, porque eu só demandei 90. Mas eu pus um teto do que eu posso utilizar. É diferente do teto da meta audaciosa que eu pus para uma parceira, para um financiamento. Então, o cálculo do financiamento, dos valores de financiamento, ele tem que ser diferenciado em relação ao cálculo do que eu vou pagar numa relação de mercado, tá? Ele tem que considerar que eu estou impondo, né? E deve ser imposto, né? Eu estou impondo metas audaciosas. Então, o financiamento ele tem que alcançar o custeio daquelas metas, porque ele é para custeio. E exatamente porque é para custeio é que os órgãos de controle vão exigir, então, depois, uma apresentação da planilha, né? De como foi aplicado. No contrato de gestão não se exige essa planilha, exige-se sim que essas metas sejam cumpridas. Então, ele é o meio termo entre o contrato e o convênio, por isso que ele é tão bom, né? Infelizmente, pela incompreensão desses dois, né, alguns contratos de gestão de organizações sociais já estão ficando tão burocráticos quanto o convênio. Então, a gente está acabando com um instituto importante, tá? Então, são questões importantes da gente considerar. Bom? Aí a gente passou isso aqui, né? Eu passei para vocês, não passei? Então tá, vou pular aqui. Mas é tão bonitinho, né? O questão do bigode, que é o que acontece, viu, Larissa e Lilian, né? Quando a gente escreve um. Esse Vou tipo de passar de piada aqui é novo. meu ponto fraco. Jane, descreva o homem que você viu ontem à noite. Ah, ele é caucasiano. Caucasiano? É, sabe, um branco com bigode de mais ou menos 1,80 m. Mas que bigodão enorme. Não é? É bonitinho, e é isso que a gente encontra nos contratos e nos convênios, tá? São especificações muito mal redigidas, muitas vezes como é que chama aquilo? Com questões, inclusive, com construções poéticas até, né? E reproduz o que está na portaria, mas na hora que você vai entender, um entende uma coisa, outro entende outra coisa. E você acaba, né, vendo um homem de bigodão de 1,80 m em vez de ver o bigode, né, um bigode num homem de 1,80 m. Então, é muito importante isso, porque pode parecer piada, mas é, de fato, das piores questões que levam, inclusive, a problemas com a auditoria. O Tiago e eu já tivemos uma entidade, uma Santa Casa, que nos contactou há um tempo atrás para ajudá-la a fazer uma justificativa para achados de auditoria do SUS. E aí, um dos pontos que ela colocou foi exatamente esse: olha, tem as obrigações aqui. Aí a gente cumpre a obrigação. E aí, quando vem no próximo relatório, vem pedindo para cumprir de uma outra forma. Então, a gente nunca sabe como é que a gente vai ser cobrado pelo cumprimento da obrigação. Isso não pode ficar solto. As obrigações precisam ser definidas operacionalmente, em termos de como vão ser avaliadas. E elas precisam ser avaliadas. E as auditorias, os órgãos de controle avaliam. Se o fiscal do contrato não avalia, o fiscal do convênio não avalia, as auditorias e os órgãos de controle auditam. Então, é muito importante para a segurança, viu, gente? Tanto da Secretaria de Saúde, e principalmente para as entidades parceiras ou contratadas, que essas obrigações tenham um anexo no contrato, põe um anexo,
Então, a obrigação X, 3.1, lá, será avaliada da seguinte forma: a entidade terá que apresentar isso, isso e isso. Ou o fiscal avaliará isso, isso e isso. E ter um checklist para o fiscal, para ele poder também, né, fazer e não ser de bom estado depois de que ele não cumpriu, tá? Contratualização de desempenho institucional. Então, a gente fez a diferenciação conceitual, original, do que é contratualização, do que é contrato, né? Lembrando que diferenciar, né, nos documentos do SUS não é tão importante, o importante é diferenciar entre o que é uma parceria, o que é uma relação negocial de contrato, mas vocês vão sair de um curso de contratualização no SUS. Então, pelo menos, você tem que saber falar para o pessoal, ó, no SUS a gente usa o termo de forma genérica, né? Porque a portaria 3410 lá, portaria de consolidação, ela estabelece assim, ela diz que contratualização é a formalização, é colocar num ajuste, num contrato, num convênio, num contrato de gestão, né? Colocar os compromissos ali, tudo bem, mas contratualização de desempenho, eu entendo, aí vocês falando para a pessoa que perguntou, eu entendo contratualização de desempenho institucional como uma relação em que o que está sendo contratado é o desempenho da entidade ou do órgão. Então, a contratualização, ela tanto pode ser interna quanto externa. Eu posso contratualizar, inclusive, pessoas, né? O que não é a contratualização de desempenho individual? A avaliação de desempenho para pagamento de gratificação. É uma contratualização de desempenho individual, né? O gestor contratualiza com o servidor metas para ele alcançar, para ele ganhar a gratificação. Nós aqui estamos falando do desempenho institucional, não do individual, né? Mas o institucional é de uma instituição. Então, a Secretaria de Saúde, ela deve contratualizar com seus hospitais internos da rede própria, né? Tanto da própria secretaria, quanto com os hospitais e unidades. Quando eu falo hospital, gente, eu falo hospital, unidade básica de saúde, UPA, tá? Estou falando tudo, né? Tem que contratualizar, então, com aquelas que forem executadas por autarquias, por fundações, por consórcios públicos, por empresas, né? Tem que contratualizar também com entidades civis sem fins lucrativos que sejam parceiras. Por quê? Porque está contratualizando o desempenho delas. Então, contratualização tem a ver com definição de grandes objetivos e de metas a serem alcançadas. Tá? Essa é a lógica da contratualização e o que diferencia, então, do contrato, né, de prestação de serviço. Tá? Contrato não tem meta, a não ser naquele caso que a gente conversou lá, daquela remuneração variável que está lá na 14.133. Então, nós temos a contratualização interna, né, que é a das secretarias de saúde com suas próprias unidades, com as autarquias, com as fundações, com os consórcios, com todos esses aqui. O objetivo, quando se contratualiza, não é pagar, você não vai pagar um hospital próprio, o hospital próprio já é orçamentado, né, já está na LOA, né? O objetivo aqui é melhorar o desempenho daquela entidade, daquele órgão, daquela unidade administrativa, e aí você pode, em contrapartida ao alcance de metas, estabelecer, é, como é que chama? Estabelecer consequências administrativas. Você vai estabelecer ou sanções, no caso de não alcançar um limite, né? Mais, por exemplo, mais de 50%. Se ficar abaixo de 50%, vai ter uma aplicação de uma sanção. Se alcançar 70%, 80%, 90%, 100%, vai poder usufruir de autonomias administrativas. Essa questão de autonomias administrativas, ela precisa estar prevista em lei, né? Nós falamos da Lei Federal do Contrato de Desempenho, que é um bom referencial, tá? Então, nós temos a contratualização interna, que ocorre aqui no lado azul, né? Inclusive, ela está prevista na PNOSP, a Política Nacional de Atenção Hospitalar, ela estabelece que a obrigação do gestor contratualizar metas com as suas unidades próprias e com a administração pública, entidades da administração pública prestadoras de serviços, e temos a contratualização externa, né? A contratualização externa, ela ocorre aqui na parte de cima, tá? Com
o objetivo dela é estabelecer, então, quando você tem uma parceira, e aí você vai contratualizar o desempenho dessa entidade, como a gente acabou de falar aqui. Na parte de baixo, né, quando você estabelece uma relação negocial, aí nós temos a contratação de serviços. Não temos metas, mas temos os serviços que estão sendo comprados, que estão sendo prestados mediante um contrato, tá? E aí nós temos aqui, na contratação de serviços, a gente tem a PPP administrativa, tem a empresa contratada e, eventualmente, tem até a entidade civil sem fins lucrativos também contratada, tá? Ela pode estar aqui, essa entidade civil sem fins lucrativos que está aqui pode ser contratada. Eu vou melhorar esse desenho aqui, vai ficar bonitinho antes de mandar para vocês, tá? Para ficar direitinho, vai ficar. Toda vez que a gente dá aula, a gente pensa numa forma melhor de apresentar visualmente, então vai aprimorando. Eu vou melhorar isso aqui e vou passar a entidade beneficente que está aqui atrás, vou passar ela para cá para frente, porque ela está muito mais próxima do poder público do que uma OCIP, tá? A OCIP é mais privada do que uma entidade beneficente, tá? E aí, então, a gente viu aqui, né, que é importante. A gente, às vezes, usa o termo contrato de gestão, a gente usa esse termo para falar contrato de gestão dentro da administração pública e fora da administração pública. Lembrando que a contratualização dentro da administração pública, ela desamarra, o objetivo dela é o alto desempenho, promover o alto desempenho, mas também flexibilizar aquele regime administrativo que a gente falou que é pesado, né? Então, é uma forma também de garantir maior capacidade da rede própria de atuar, né? Autorizar medidas administrativas mais flexíveis, né? Para aquela unidade pública de saúde, né? Então, ele desamarra, tá? O regime administrativo é todo assim, celebra um contrato, um ajuste com metas, né? Um contrato de gestão, outro nome, para que ela alcance metas de desempenho, eu tiro um pouquinho essas amarras para ela poder ser mais flexível, né? Passar aqui, né? A água passar pelos dedos aqui, né? Agora, na administração privada, né, com entidades privadas, a minha contratualização, ela amarra, porque ao mesmo tempo que eu financio o desempenho dela, eu também vou estender algumas obrigações que atendem ao interesse público que ela vai ter que cumprir, tá? Então, ela estabelece obrigações e limita a autonomia natural da entidade. Tudo isso tem que estar previsto no convênio, no contrato de gestão. Tá? Então, essa é uma grande diferença, né? E às vezes o pessoal da área jurídica, né? Os assessores jurídicos, procuradores fazem uma confusão danada com isso aqui. Tá? Então, é importante para vocês entenderem e até contra-argumentarem com eles, quando necessário. Tá? Então, esse aqui é o mapinha, né? Bem assim sucinto, da contratualização interna, né? Dos modelos que tem, e da contratualização externa. Lembrando que a contratualização externa não é só com entidades civis. Você pode, dentro do SUS, a gente é um grande ambiente de contratualização, né? A gente contratualiza com entidades filantrópicas e outras civis sem fins lucrativos, mas a gente contratualiza também obrigações, responsabilidades entre os gestores do SUS, né? Própria CIT, CIB, CIR, não deixa de ser um espaço de contratualização externa entre secretários de saúde. A gente pode contratualizar com outros setores de políticas públicas, né? Via convênio, então a Secretaria de Saúde pode contratualizar com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, e essa aqui é a que a gente viu, né? E tem muitas, tá? Esse aqui é um resuminho, então, gente, do que nós vimos até agora, né? Pelo menos a parte da contratualização em si, né? Aqui a gente tem o conceito, então, de contratualização da PENOSP, que é diferente disso que a gente está falando, né? Que é nesse sentido, que também não há nenhum problema, é só entender os dois, né? Que é, então, a formalização das relações entre o gestor de saúde e as entidades prestadoras de serviços, sejam elas públicas ou privadas, exatamente para se ter, né, um ajuste, um contrato, um convênio, principalmente com quem é privado, tá? E aí, na PENOSP, nós temos que, neste ajuste, nessa formalização, é importante, quando a assistência for hospitalar, é importante, então, ter compromissos que promovam a qualidade da assistência e da gestão hospitalar.
Então, a contratualização lá da 3410, tá? Que complementa a 3390, né? Ela tem um foco, ela não está com foco, quando ela foi escrita, o foco dela não foi explicar como se fazia um contrato, um convênio, não. O foco dela, de fato, foi dizer que aquele financiamento que está sendo dado para as filantrópicas e outras sem fins lucrativos, ele também tem que ser seguido de metas de promoção da qualificação e da assistência, né? Qualificação da assistência, desculpe, da gestão hospitalar. Então, não são só metas de produção, tá? E não só apenas metas de qualidade da assistência, mas também de melhoria da gestão hospitalar, tem que estar lá. Bom, ele reforça isso, porque exatamente na constatação de que a maior parte das metas são só de produção. Então, a PNOSP ela é voltada para isso, ó, não é só meta de produção, gente. Tem que pôr meta de qualificar a assistência, de melhorar a qualidade do serviço e também tem que colocar a melhoria da qualidade da gestão hospitalar. E esse financiamento, é isso que a 3410 fala, esse financiamento é para isso, tá? Nos contratos também tem que entrar observância da PNOSP. Ela ainda fala isso lá, também nos contratos. Mas lembrando que contrato tem que seguir a regra legal do contrato. A portaria do Ministério da Saúde não derroga a Lei 14.133. A gente tem que. Eu estou trabalhando com um outro setor de política pública e eu tô tendo uma dificuldade muito grande, gente, porque esse setor, as pessoas com as quais eu estou trabalhando são muito competentes, muito boas, mas não entendem nada de direito administrativo. Então, elas falaram uma determinada questão lá, eles puseram na portaria, né? Não é na área da saúde, tá? Puseram na portaria uma disposição lá, e aí eu contra-argumentei, falei, olha, mas isso aqui não tem amparo na Constituição, aliás, a Constituição fala o contrário. Aí eles viraram para mim e falaram assim: não, mas a gente está mudando isso na portaria. Entendeu? Então, eles estão mudando por portaria a Constituição. E eles falaram isso de boa fé. Não, a gente está mudando isso aí na portaria. Falei, gente, mas a Constituição, ela tem, né? Hierarquicamente, você não pode ir contra. Então, é a mesma coisa no entendimento. É claro que nenhum de nós entende isso, que a portaria do Ministério da Saúde pode derrogar o que está na Lei 14.133, mas muitas vezes ela fala em contrário. Então, a gente tem que considerar de fato o que foi. Não é que ela fale em contrário, a gente entende o contrário, o bigodão aqui, tá? A gente, às vezes, ao ler a portaria, não entende de fato que o agente normatizador quis falar. E aí pode se levar a procedimentos que não atendem à lei, tá? Então, a gente falou aqui que os procedimentos não são importantes, mas o importante é definir contratação e parceria. Né? Vocês tiveram aula com o Tiago, não foi? O Tiago deve ter falado um pouco da PNOSP, né? Mas aqui, resgatando, né, a contratualização com hospitais, ela é compulsória, né? Foi isso, esse é o grande foco da 3410, estabelecer a contratação como compulsória, né? Tem que ser formalizada, foi num momento histórico que tinha muita entidade, até hoje ainda tem algum, mas antigamente tinha muita entidade que o relacionamento com o SUS ele era informal, né? E era por produção que se pagava no sistema, não tinha um contrato, um convênio, nem nada, então ela veio para isso, né? E ela é um conjunto de diretrizes a serem observadas pelos hospitais, tanto públicos quanto privados, né? Para organizar o componente hospitalar da rede de atenção à saúde, né? E o objetivo, então, é promover o alinhamento dos hospitais às necessidades da rede, né? E ampliar o seu grau de resolutividade. Né? O objetivo da contratualização da PNOSP é promover a melhoria da assistência, qualificação da assistência e também a melhoria da gestão hospitalar. Tá? O financiamento ele é voltado para parceria, então a PNOSP não fala do pagamento para privado, exatamente porque quando foi escrita, né, a grande maioria das filantrópicas e das entidades civis sem fins lucrativos tinham relações conveniais, então ela trata aqui do financiamento, né? Inclusive ela tem lá no artigo 32 que o financiamento é voltado para garantir sustentabilidade
como uma das bases de custeio do hospital. Você não paga uma contratada para garantir custeio, você paga porque ela prestou um serviço, é direito dela de receber o dinheiro. Ela vai custear e vai tirar margem de lucro dela, livremente. Já aqui na PNOSP, não, ela está lá no artigo 32, que é o financiamento, ele visa dar sustentabilidade, né, ao hospital, e é uma das bases de custeio daquele hospital, tá? E por isso, então, é que nós temos o acompanhamento e avaliação. Ele ocorre, então, apenas nas parcerias e não nas contratações. Se você tem um processo de acompanhamento e avaliação no contrato que fortalece, que subsidia a fiscalização, tudo bem, mas não é o mesmo objetivo aqui da parceria. Esse acompanhamento e avaliação de cumprimento de meta que está previsto na PNOSP é voltado exatamente para ver se o financiamento que você está concedendo para aquela entidade, para custeio daquela entidade, está exatamente levando ao alto desempenho que você espera dela, por meio do alcance de metas, né, de qualidade da assistência, de gestão hospitalar, né, de produção, tá? Aí a PNOSP, então, tem esses 6 eixos, o eixo da assistência hospitalar e o da formação de desenvolvimento e gestão da força de trabalho são os que se referem às entidades civis, tá? Né? Então, a gente já conversou, só para lembrar. Os outros eixos aqui trazem recomendações, o financiamento, contratualização e responsabilidades esferas não são eixos da PNOSP voltados para as entidades. É uma organização entre os gestores do SUS, como que eles vão organizar exatamente a implantação da política. Tá? Então, o que estabelece compromissos que devem ser colocados nos contratos e nos convênios, no contrato de gestão, são os primeiros 3 eixos aqui. Assistência hospitalar, que coloca vários requisitos, né, que podem ser transformados em obrigações e metas para as entidades. O gestão hospitalar também tem obrigações e metas para as entidades, inclusive quando a entidade principalmente quando ela for parceira, né, compromissos de formação, desenvolvimento e gestão da força de trabalho. Tá? Em contratados, a gente não exige nada disso, porque é responsabilidade do contratado. Agora, se é uma parceira, você quer que ela desenvolva o seu pessoal, então você pode pôr metas de desempenho para ela em relação a esse terceiro eixo aqui. Tá bom? Estou falando sozinha aqui, vocês podem me interromper, eu sei que é uma revisão, né? Então, não tem muito o que perguntar, mas fiquem à vontade. Lembrando aqui, então, orçamentação global, orçamentação parcial é um termo, orçamento é um termo que não combina com pagamento, tá? Não combina. Se é contrato, é pagamento. Se é parceria, é orçamentação. Você vai fazer uma previsão de quanto que você vai passar de financiamento para ela se custear. E aí, sim, né? Você pode ter uma orçamentação global. Toda vez que eu começo a dar aula, meu nariz começa a coçar. Desculpa, gente. Você pode ter uma orçamentação global, né? Você vai já uma modalidade, então, você vai dar conhecimento antecipado para a entidade do quanto de recursos que ela vai receber para custeio, né? Das ações dela, ou ter a orçamentação parcial, em que o financiamento, então, ele é partido num valor pré-fixado e num valor pós-fixado, dependendo do desempenho dela, né? Então, aqui, ó, custeio é igual financiamento, que é igual fomento, tá? Isso aqui não combina com contratação. Ah, eu vou postar assim agora. Aqui, então, hospitais, isso aqui é sobre hospitais privados contratados, tem pagamento, cláusula contratual é quantidade e qualidade do serviço, com requisitos, e a PNOSP, nos contratos, ela vai entrar como obrigações relacionadas à manutenção do padrão de qualificação da assistência e da gestão hospitalar. Esses padrões, inclusive, no contrato, podem ser requisitos lá do momento da contratação. Tem que ser verificação antes de ser contratado. Depois, no contrato, você vai verificar se aquelas obrigações estão sendo, de fato, mantidas, de garantir, né, a qualidade que foi contratada.
Já no hospital privado contratualizado, né, ele vai receber um financiamento, então, para alcançar metas, os objetivos e metas de quantidade e qualidade dos serviços a serem prestados, e a PENOSP, então, tem que, para atender a PENOSP, vão ter que ser incluídos tanto obrigações, mas também podem ser incluídas objetivos e metas para alcançar o nível de desempenho que se espera, né? Inclusive um nível de desempenho, se a entidade for muito boa, e toda entidade, ela, quase todas as entidades têm problemas, assim, tem uma área em que ela tem problema, que ela precisa se aperfeiçoar, e tem outras, às vezes, que ela é de ponta, que ela tem um processo que é muito bom. Então, pode estimular esse processo muito bom, até para poder qualificar o resto da rede, né, como uma boa prática, tá? A gente já falou isso aqui, é porque nunca é pouco falar, né? Então, financiamento para hospital é um incentivo financeiro para custear o hospital, tá? E aí eu gostei muito, eu vi o contrato, né, que o pessoal lá pessoal aí de Londrina tem, e eu achei muito interessante, quando ela coloca os incentivos, ela coloca os incentivos como fontes, as fontes que recebe do Ministério da Saúde, né? Mas depois, na hora de pagar, ela não transfere o incentivo, ela paga por serviços que foram prestados. Então, eles entram como fonte, a fonte pode ser o nome de incentivo, mas na hora de pagar na modalidade 33,90, então, correto. O plano operativo, né? Documento descritivo, a mesma coisa. Contratos não tem documento descritivo. Documento descritivo é para estabelecer o quê? Metas de desempenho, né? O contrato, ele pode ter, sim, um plano, não é um plano de trabalho, mas ele pode ter um anexo em que ele detalha melhor as ações a serem realizadas, né? Os requisitos de cada ação. Então, ele pode ter, sim, né? Mas os documentos fundamentais é o termo de referência que motivou a contratação, né? O edital, né? Que foi feito para a contratação, que são os documentos. O documento descritivo a gente vai ter, então, numa relação de parceria, tá? E aí o documento descritivo, né? Tá lá, ó. Documento descritivo é o instrumento de operacionalização das ações e serviços planejados de gestão, assistência, avaliação, ensino e pesquisa, né? De acordo com o estabelecido nessa portaria. Ele vai conter definição de todas as ações e serviços nas áreas de assistência, gestão, ensino e pesquisa, e vai ter definição de metas e seus quantitativos. Então, portanto, ele não se aplica a contratos, né? Ele vai ter metas qualitativas na prestação de ações e serviços e indicadores para avaliação das metas de desempenho, claramente voltado para uma parceria e não para um contrato, tá? Então, tá bom. Aí, os principais documentos que tem que ter, ele é parte indissociável, né, do convênio, contrato de gestão, elaborado em conjunto com a Secretaria de Saúde e a entidade, a validade dele é de até 24 meses, conforme está lá na PENOSP, né, e a previsão de revisão com base na PPI, na capacidade instalada, na necessidade da população e disponibilidade financeira, né, de acordo com o decreto 11.531, o plano de trabalho, ele tem que ter uma justificativa para a sua execução, né? A descrição completa do objeto, dos objetivos e metas. Plano de trabalho é o documento descritivo, né? A descrição completa do objeto, dos objetivos, metas e etapas, a demonstração da compatibilidade dos custos, cronograma físico-financeiro e o plano de aplicação detalhado. É aqui que a coisa pega, né? Que o convênio é inadequado. O contrato de gestão é muito mais assim, muito mais flexível, né? E aqui são os outros conteúdos que tem que ter as obrigações, os requisitos de qualidade, como vai ser fiscalizado, a especificação das atividades e serviços a serem realizados, os critérios de avaliação do atingimento de objetivos e metas, né? O valor estimado das renúncias fiscais, isso aqui nunca não entra em nenhum, está lá na PENOSP, mas é letra morta, né? Relação de leis e normas a serem observadas e a matriz de risco. A matriz de risco é fundamental, tá? Tanto no convênio
quanto no contrato. Porque qualquer problema que possa acontecer, se você já prevê que pode acontecer aquele problema, você já faz uma matriz de risco com a providência tem que ser adotada e quem vai adotar a providência no caso daquela ocorrência. Isso facilita o tratamento dessas situações de risco, tá? Aqui a parceria com o hospital, né? O documento descritivo, então, tem que ter um componente de assistência, metas de gestão, metas de avaliação e de ensino e pesquisa, a gente já viu isso aqui. A gente já viu isso aqui também, popular. Aqui tem só um exemplo de como poderia ser uma matriz de risco e responsabilidades, né? Então, aqui você tem a natureza do risco, o evento de risco propriamente dito, o que pode causar esse risco, as consequências que ele que pode ocorrer com esse risco, a probabilidade de ele ocorrer, então você pode pôr probabilidade alta, média, baixa, o impacto, né? O impacto dele, se é um impacto, e aí você vai colocar aqui se é impacto de grande importância, né? Você vai fazer também aqui um- uma, uma descrição do impacto, né? Vai classificar o nível desse risco em relação à probabilidade dele ocorrer ou impacto, a resposta que pode ser dada e quem que é o responsável por tratar aquele risco, quais as medidas que o contratante tem que fazer e quais as que o concedente e quais que é a contratada ou conveniente. Exemplos de risco: alteração do ajuste que aumenta encargos, né? Pode ser um risco a estar aqui, né? O evento de risco é aqui, natureza administrativa ou financeira, o aumento de demanda em razão de pandemias, pode ocorrer também, né? O evento de risco aqui, o aumento significativo e inesperado em preço de insumos, quebra, roubo, extravio de equipamento, impossibilidade material de reposição ou ampliação do quadro de profissionais, contingenciamento orçamentário, corrupção do fiscal. Então, assim, a gente elencou aqui alguns só para exemplificar. Você pega esses exemplos, põe aqui no evento de risco, quer dizer, com base nesses exemplos, elabora, então, aqui, senta junto com a entidade contratada ou conveniada, identifica esses eventos que podem ocorrer e aí classifica aqui pelas causas, qual que é a consequência que vai ter e como que aquele evento de risco vai ser tratado. Então, é uma boa oportunidade, uma boa forma de tratar com aqueles aspectos que podem ser indesejados e podem ocorrer, né? O contrato ele fica um contrato ou um convênio muito mais inteligente, tá bom? Então, isso aí já está na 1433 e o decreto lá federal, que é aplicado também a estados e municípios, também prevê essa possibilidade dos convênios terem essa matriz de risco, tá bom? Contratos administrativos, a gente tinha visto aqui, pronto, né? Que os contratos, né? A gente tem que previsão de componentes pré-fixado e pós-fixado aplica-se a convênio e contrato de gestão e não a pagamento. Contrato administrativo não comporta meta de desempenho. A tabela com metas e valores seria de multa. Ah, isso aqui é porque eu peguei daquele exercício que a gente fez, então aqui não tem muito, né? Então, assim, no contrato a gente especifica quantitativo e as especificações do serviço a serem prestados, segundo padrões de mercado, né? Em contratos por preço unitário, o valor global pode ser estimado, que é isso que eu falei, você vai contratar sem procedimentos de uma determinada especialidade, você vai estimar o valor global e depois você vai pagar por procedimento efetivamente prestado, né? Cara, Em uma contratos. pergunta. Por exemplo, a questão de contrato administrativo vai ter esse desempenho da comissão de avaliação? Porque é uma prestação de contas. A Assim, comissão de avaliação ela é mais para convênio, né? o convênio é que vai ter comissão de acompanhamento e avaliação. Aí eu pergunto para você, porque o acompanhamento e avaliação não é para fiscalização, é para É. garantir que as metas sejam cumpridas ou renegociadas, Ajustes, né? Porque no convênio você pode renegociar a meta, né? Pode inclusive ampliar, ou pode diminuir, ou pode mudar. É uma parceria. Então, parceiro é isso, né? Tá aqui, meu parceiro. Agora, num contrato não tem essa relação, é toma lá da cá. Então, assim,
Mas e os contratos que já têm comissão de acompanhamento e avaliação? De fato, Lucas, elas são de fiscalização. O Entendi. nome não importa. O importante é o que elas fazem. E elas fazem o quê? É apoiar a fiscalização, tá? Então, né? E o problema mais é nos convênios, que as comissões também têm atuado como uma instância de fiscalização, e elas não deveriam. É. Elas deveriam ser mais parceiras, estar mais ali presente o tempo todo. O É, tempo todo que eu- não, eu ia falar assim, na aula do professor Sandro a gente comentou até sobre isso, se não me engano, sobre essa questão é da diferença entre o monitoramento que é feito pelas comissões e a parte da fiscalização. exatamente, tá? Que bom, então. Gosto muito do Sandro. E aí, né, a sugestão de redação aqui, que a gente pegou, inclusive, que vem da AGU, né, quando for contrato, tá? Que é o valor do contrato referido nessa cláusula, é meramente estimativo, para garantir que você só vai pagar pelo que você, né, realmente é, comprar, vamos dizer assim, de serviço, tá? Então, tá aí, né? E aí a gente entra em alguns aspectos críticos da contratualização no SUS, né, para poder fazer um fecho aqui. Lembrando também o que a gente já falou. Organização social não foi nosso foco aqui, se bem que o Tiziano não está aqui, o Tiziano é de OS, né? Lembrando, então, que parceria não é contratação de serviço, nem com OS, nem com serviço social autônomo, nem com filantrópica, conveniada, né? A OS não é concessão de serviço público, porque ela não exerce um serviço público, ela exerce um serviço de interesse público. Não há delegação de competência, não é gestão terceirizada. Isso é um ponto crítico dentro do SUS. Entender essas diferenças para poder cuidar bem da relação com as organizações sociais, tanto qualificar boas organizações sociais, quanto manter a relação também boa, né? E aí ter um cuidado muito grande com essa natureza do que é a OS e o contrato de gestão. A OS não é uma pseudo-entidade pública, né? Não se aplica o conceito de cogestão que a gente falou lá, e não está lá no artigo 37, parágrafo 8º. O que é isso? Lembra que eu falei que o povo se confunde, dizendo que o contrato de gestão com S é o contrato que está lá nesse parágrafo da Constituição? Esse aqui fala exatamente da possibilidade de quando você celebra um contrato de metas com uma entidade sua, com uma unidade própria da Secretaria de Saúde, é possível conceder autonomia. E aí vocês viram aquela figurinha que eu mostrei, autonomia dentro da administração. Então, esse artigo da Constituição não tem cabimento aplicar não é o contrato que se celebra com entidade civil sem fins lucrativos. E a gente vê isso em muito documento, tá? Documento de jurídico, inclusive, de jurídicas, tá? Então, vocês já podem dizer, isso não é verdade, isso aqui, aprendi lá que isso aqui é só para dentro da administração pública, tá? Aqui a gente já viu também, vou pular, tá? E aí, perigo da discussão minimalista sobre a participação privada, né? O SUS é público, a participação privada é complementar, né? Com risco de enfraquecimento, a gente já viu isso lá na frente. As OS e os serviços sociais autônomos são privados e não se tornam públicos por contrato. A titularidade do serviço não se torna pública por contrato. Cessão de bens é diferente de delegação de serviço público, e não há possibilidade jurídica de contratar uma entidade para administrar a administração pública, tá? E aí a gente passou, depois de tudo isso, nós passamos para o ciclo da contratualização, né? Que a gente viu lá, eu vou voltar aqui, né? A gente viu a importância, então, de compreender e de considerar todas essas etapas como sendo integrantes da contratualização e não apenas um setorzinho. Muitas vezes a secretaria tem um setor de contratualização e é tudo ali, né? Chega e fala assim, não, manda para contratualização, mas não é assim. Começa desde a elaboração do plano de saúde, né? Passa por esse período da negociação e celebração do ajuste, ainda que a gente tenha um modelo de contrato que entra ou de convênio que entra no edital, é importante na hora que você selecionar, que a gente for celebrar o ajuste com o prestador, da gente adaptar às necessidades da secretaria e das condições específicas que aquele prestador pode oferecer. Temos
a etapa da execução, né? O acompanhamento e avaliação que a gente falou, a fiscalização diferente, né, daqui, e o processo de prestação de contas. E aqui, então, a gente tem, né? Aqui é para organizações sociais, nós não temos ninguém aqui, né? Depois eu converso com o Ticiano à parte, tá? Vimos que o acompanhamento e avaliação, né? É esse canal permanente, ágil, desburocratizado, de comunicação entre a secretaria e o parceiro, né? É próprio da parceria, né? O objetivo é garantir que as metas sejam alcançadas e que as metas sejam sempre desafiadoras, né? Permite quantos realinhamentos forem necessários, garante o alcance do desempenho institucional pactuado, tá? Que está lá na portaria da PENOSP, né? Da 3410, agora é a portaria de consolidação. O papel da CAC não é fiscalizar, como vocês viram também isso pulsando, né? Que é monitorar a execução das ações e serviços pactuados, né? Avaliar o cumprimento de objetivos e respectivos metas e propor readequação. A CAC, normalmente, ela não deve ter autoridade para tomar decisão. Quem toma a decisão é o gestor e a equipe de fiscalização do contrato, ela só assessora. Né? E aí a gente lembra, né, não sei se eu já passei essa aqui, já devo ter passado também para vocês, mas é importantíssimo, do perigo da criatividade desorganizada. Para a gente criar, a gente precisa primeiro entender, né, os fundamentos das bases conceituais, os fundamentos que movem aquela atividade. Então, a lei do puxadinho, a gente acha que está inovando e, na verdade, a gente às vezes está metendo, como é que é? Puxando o pau da barraca, não é isso? Então, está caindo muita coisa. E vai criando Frankenstein e vai deturpando, inclusive, o próprio relacionamento, tá? Então, lembrar desse perigo desse furor criativo, né? E lembrar também isso, né? Que esses equívocos conceituais, né? Essas liberalidades de falar que eu posso contratar uma pessoa para gerir a administração pública, uma pessoa privada para gerir a administração pública, tudo isso, né? Que eu posso ter cogestão com o privado fazendo a cogestão de uma atividade pública, tudo isso, essa condescendência com alargamento dos institutos jurídicos que são basilares para a gente, eles afetam as nossas bases e geram insegurança jurídica, tanto para o gestor quanto para os parceiros e contratados privados. Tá? E aí é importante que o Poder Executivo fortaleça a sua capacidade de normatizar, orientar e coordenar os seus órgãos e entidades na implantação da política pública. A gente volta lá para o nosso slide do início da aula, né? Quando fala da obsolescência do direito administrativo, ele está obsoleto exatamente porque nós estamos perdendo essa capacidade de reorientá-lo. Ele tem que nascer dentro das secretarias de saúde. O direito administrativo que incide na Secretaria de Saúde tem que nascer dentro dela e junto com as secretarias de administração. É o que organiza a administração, tem que nascer na administração e não nas áreas jurídicas. Não é o direito, não é o jurídico que define que tem que elaborar uma portaria, tem que nascer dentro da secretaria. Aí passa para o jurídico fazer a análise e as orientações necessárias para que ela entre dentro do ordenamento de forma equilibrada. Ele vai dizer, não, mas isso aqui não pode, vocês escreveram, mas isso aqui é ilegal, é inconstitucional, isso aqui fica melhor. Mas a necessidade, ela nasce na Secretaria de Saúde. É o secretário de saúde e a sua equipe que está olhando e que está tendo relacionamento com os parceiros e com os contratados e está olhando a necessidade de regulamentação. Tá? Então, é assim, resgatar a capacidade das secretarias de se organizarem e ter o jurídico sempre do lado, agarrado, de braço dado, mas não se sujeitar, não ficar menor do que o jurídico, porque o jurídico ele é o que está nas nossas estruturas, inclusive, ele é um órgão de assessoramento, ele não tem capacidade de olhar a realidade. Tá? Ele tem capacidade de olhar o ordenamento e falar assim, isso aqui se ajusta aqui,
né? Isso que vocês estão propondo, a melhor forma é aqui assim, ó, né? Aí ele pode dar, mas ele não tem esse mandato de olhar a realidade. A gente sempre fala que o direito administrativo, a norma, né, seja uma portaria, uma instrução normativa, seja um decreto, seja uma lei da administração pública. Ela nasce dentro dos órgãos executivos, tá? Ela não nasce dentro dos órgãos jurídicos e nem nasce nos órgãos de controle. Então, a gente também tem que diminuir a dependência dos órgãos de controle. O órgão de controle ele tem que voltar, e a gente não vai chegar para ele e falar isso, mas a partir do momento que a gente começar a ter mais capacidade de normatizar, de orientar e coordenar, a gente fica menos dependente de tribunal de conta. Eu não vou, em vez de eu definir, eu vou lá e pergunto para o tribunal o que ele acha. Está errado isso. Eu tenho que saber se eu não sei orientar, se eu está faltando capacitação, então eu vou procurar outros órgãos que possam me ajudar a orientar, mas eu não posso abrir essa mão, porque senão eles assumem esse mandato. E hoje, muitas vezes a gente ouve o órgão de controle dizer que quem entende de gestão pública são eles e não a gente, tá? Quem entende de gestão pública de saúde são vocês, junto com as entidades parceiras. Gestão pública é Secretaria de Saúde, tá? Gestão pública de saúde não é órgão de controle e nem área jurídica, tá? Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês aqui. Controle primário é uma das dimensões da governança pública, tá? Então, é a Secretaria de Saúde que tem que fazer o controle primário, ser capaz de fiscalizar. O controle primário aqui é a fiscalização, tá? Vocês têm que se empoderar na fiscalização. Se a gente olhar nossas leis, a Lei 14.133, muito boa, né? O governo não tem nem lei, né? Tem um decreto lá. Eles vão até o momento da contratação. Depois da contratação, é um vazio geral. E aí a gente fica olhando material de órgão de controle para poder orientar nossos fiscais. Senta com a auditoria do SUS é fiscalização, mas é uma fiscalização primária, está dentro da secretaria. Senta com eles e vejam com eles quais os requisitos melhores para o fiscal, elaborem com eles um roteiro, um manual do fiscal. Sentem com as entidades e negociem com elas quais os indicadores, o que pode ser melhor, né, colocado para fiscalizar as obrigações. Então, construam o direito administrativo, não esperem os tribunais de contas construírem, porque a gente fica na mão deles, né? E o tribunal, ele é um papel maravilhoso, o Ministério Público, né? Mas dentro da repartição de poderes que está lá no artigo 2º da Constituição, da harmonia e da independência entre os poderes, né? Cabe ao controle controlar, não cabe a ele normatizar. Quem tem que normatizar é quem está olhando a realidade, tá? Então, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Agora eu quero falar alguma coisa do nosso encerramento, tá? Quero ouvir vocês, né, nesse momento que falta, e quero falar para vocês. Então, a nossa equipe aqui de coordenação do curso foi eu, né, Tiago, o Danilo, que ajudou a gente aqui com a parte toda das nossas aulas, e a Simone, que vai estar com vocês ainda. Agora vocês vão ficar na cola dela, né, do certificado e de quaisquer problemas e do cumprimento como é que chama aquele negócio? De frequência, né, para receber o certificado. E a gente também, inclusive, queria que vocês fizessem uma avaliação também formal do curso para a gente, inclusive com o que a gente pode melhorar e conteúdos que a gente pode apresentar. Os nossos professores são esses, espero que vocês tenham gostado, né? Vocês são o primeiro curso que a gente acrescentou aqui, o Raoni, né, para falar sobre vigilância sanitária, que a gente julgou, já foi uma contribuição do curso do primeiro semestre. Eles falaram, olha, a gente queria entender a vigilância, né? Então, a gente trouxe a vigilância, porque a vigilância também pode ajudar vocês a construir esse manual dos fiscais, a entenderem os relatórios da vigilância, são grandes insumos para os fiscais, né? Espero que vocês tenham gostado do Raoni. A Daniela também, que falou sobre a auditoria do SUS, espero que vocês tenham gostado dela. Então, esses dois aqui já foi uma inovação que nós trouxemos para vocês, tá?
do curso, né? O que mais aqui que a gente tem? Os certificados, né? Nós vamos, a partir do dia 15, a gente vai começar a enviar os certificados para vocês, com quem tiver mais de 75% de frequência. Quem não tiver, procura a Simone para conversar, tá bom? Para a gente poder, né, ajustar tudo direitinho. Sigam o nosso Instagram, a gente está pondo coisinhas lá, está tentando fazer um Instagram assim mais movimentadinho, e eventualmente a gente vai oferecer também umas mesas redondas, umas participações para os nossos alunos, principalmente para quem já participou dos cursos, quando a gente faz uma mesa redonda, e a gente deve ter para o ano que vem, logo no início do ano. Então, são mesas redondas assim de requalificação, e elas são abertas, tá? Principalmente para os nossos alunos. Então, sigam a gente lá no Instagram, tá? O que mais? Até a formulário de avaliação do curso está lá no espaço do aluno, já está lá. Esse espaço eu falei para vocês no início, mas ele vai ficar disponível por mais um mês. Então, até o dia, primeira semana de janeiro, né? Lá para até o dia 10, mais ou menos, ele vai estar lá disponível. Se vocês quiserem baixar o conteúdo, coisa, está lá, tá? Depois a gente tira do ar, porque a gente já tem que começar a preparar para a próxima turma. Mas se houver alguma necessidade, alguma coisa assim, pode entrar em contato, que a gente, né, nessa última turma agora, aconteceu de uma pessoa não ter assistido algumas aulas lá, queria assistir de novo, e aí pediu, a gente voltou com ele. Vocês devem até ter visto, porque a gente já tinha sumido com ele. E aí a gente voltou com a turma para ela assistir, né? Porque a gente não joga fora, fica lá guardadinho, tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Era isso que tinha para falar para vocês, agora eu quero ouvir, tá? Quero saber o que vocês acharam, críticas, sugestões, né? Ah, sim, em função desses vários probleminhas que nós tivemos este ano, foi um curso cheio de problemas. Nós tivemos até o, né, tadinho do Eita, o falecimento, uma troca de ordem de professor por conta de agendas que foram intervenientes aí, não teve jeito. Teve também uma semana que a gente, né, parou de uma semana, mas em função de tudo isso, eu vou mandar para vocês, para a semana que vem eu mando, como um modelo de convênio, um modelo de contrato, que não é uma maravilha, mas que está assim bem mais, tá? Alinhado. A gente não manda isso para ninguém, não faz parte do curso, mas eu acho que vocês merecem por conta de tudo isso que aconteceu, tá bom? E a gente está à disposição. Agora, por favor, abram aí as câmeras. Ah, vocês já estão com a câmera aberta. Abram os microfones e vamos falar vocês aí, né? Eu Tá ia bom? Quero até te primeiro pedir. agradecer. Ah, então vai, Camila. Não, eu ia pedir o modelo do contrato de gestão lá, porque a gente, depois de todo esse processo do curso, né, fiquei muito feliz com o curso, muito legal, todos os aprendizados. E a canal, eu sempre falo isso, mas eu ainda fico com a sensação de que eu acho que é por aí que a gente tem que começar. A gente pode fazer já para ir mudando um pouquinho da cara do nosso contrato, né? Que está travestido de convênio ali, né? Então, eu só tenho a agradecer, Valéria. Foi muito legal, os professores foram muito bacanas. Esses que entraram agora, sensacional também, eram temas que eu não conhecia completamente, como no caso da auditoria, da vigilância também é um pouco distante da minha realidade, então muito bacana, parabéns pelo curso, foi muito legal, aprendi muito, tenho mais dúvidas do que respostas no fim do curso, mas enfim, acho que esse é o caminho, né? Então, Tá só tenho a certo. agradecer, obrigada. Ah, obrigada, Camila. Acho que é isso também. Eu queria agradecer, então, esse modelo aí que você tá fornecendo para a gente, que com certeza a gente pode partir dele para as adequações, né, que vão ser necessárias. Agradecer pela disponibilidade de vocês, a paciência, às vezes com algumas, ficar falando às vezes sempre a mesma coisa que, enfim. E eu também queria saber em relação a essa questão da frequência, porque eu acho que eu me perdi em algumas tarefas, sabe? Nas respostas. Será que seria possível, eu não sei, a Simone fazer um levantamento do que faltou, ou será que seria possível até dia 15, que é 14, de repente, antes da entrega do certificado,
a gente ainda entregar essas tarefas, É porque a possível, gente, sim. porque a gente teve várias aulas seguidas e assim, eu não consegui, tipo, eu fui encavalando algumas Uhum. atividades, sabe? Então, eu queria saber se daria certo ainda para a gente ter essa comprovação da presença. Pode sim, Lívia. A Simone, inclusive, ela sempre prepara isso. Ela prepara um diagnóstico, vamos dizer assim, de quanto que você está, né? O que está faltando para você. Mas pode Aham, entrar sim, está lá disponível, podem ir fazendo, né? Que tá. a Simone já deixa todos os certificados preparados. E ela vai liberando a partir do momento que ela já vai verificando lá a comprovação, tá? E a outra coisa que eu queria também sugerir é que, assim, é, às 19 horas a gente está acabado, Ah, sim. né? E daí, assim, se tivesse em outros cursos, em outras oportunidades, que a gente conseguisse, de repente, né, sei lá, espaçar isso também no horário de trabalho, de repente, para a gente seria mais, até para vocês, né, para ter uma participação maior, mas eu sei também que nem todo dia a gente conseguiria fazer isso, sabe? Também Sei. separar 2 horas do dia, mas às vezes à noite também, né? Como foi um curso relativamente longo, né? 3 meses, setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Praticamente 3 meses assim. Às vezes a gente vai perdendo a força, vai chegar no fim do ano, a gente já vai estando cansado e É esgotado, verdade. né? Então, assim, É. seria uma sugestão em relação a essa questão do horário. Eu sei que para muita Uhum. gente é bastante conveniente, mas às vezes a gente também tem outros compromissos e vai meio que enfraquecendo o fôlego, sabe? É nesse sentido. Tá certo. Essa questão do horário, ela é sempre recorrente. Mas aí a gente já fez, inclusive, um curso que era de manhã, das 8 Aham. às 10. Aí o pessoal pediu para ser o próximo ser das 8 às 20. Então, assim, mas eu entendo isso. Para nós também é muito difícil, é cansativo, né? Tem hora que Aham. desanima, né? Agora, você Com imagina, certeza. tem um outro curso que a gente dá, que não é que é do IDISA, que são 4 horas. Eu acho Nossa, que 4 horas é uma loucura, né? nossa. Começa às 6 da tarde, vai até, não, vai até às 10. Eu acho É, que é muito difícil, né? eu acho, quando a gente está no pique ainda da faculdade, ainda vai, né? Mas só que É, daí tem uma hora que já começa a decair a produção. eu sei como é. Então tá, Tá mas muito certo. obrigada, viu, Valéria, por Eu toda que a te agradeço. disponibilidade, ensinamento, aos professores, assim, tipo, super bem qualificados e disponíveis. Foi ótimo. Muito Ah, obrigada. eu que agradeço, Lívia. E, professor, até pegando aí o gancho da Lilian, não sei se você seria, mas eu acredito que, caso tenha, acho que as meninas também teriam interesse, em cursos assim mais nichados, que eu acho que tiveram algumas aulas que a gente falava no dia seguinte, nossa, essa aula, se tivesse mais várias aulas desse tema, a gente teria várias dúvidas também. Então, não sei, né, se teria essa possibilidade de E ter cursos mais focados para alguns determinados assuntos que fazem mais parte ali do nosso dia a dia também. tá É, certo, tem sim. vigilância sanitária é um super importante que, inclusive, a gente está procurando aqui em Londrina, sabe? Ah, Do, é? Ah, tá. A é, gente pode fazer sim, do vigilância sanitária. E também a gente estava pensando em oferecer um também com o Tadahiro, dos contratos, né? Um curso pequeno dos contratos administrativos. Tá bom. E aí, um formato bom que vocês acham assim um formato de 8 horas, vocês acham que dá certo ou menor? Porque a gente acho gosta de fazer aulas de no máximo 2 horas. Não, eu também acho. Máximo duas. Para mim, assim, 1 hora e meia. Eu teve um professor, eu acho que ele encerrou a aula 8h30, falou e tal, e foi super assim, sabe? Tipo, a gente ainda estava de boa participando, porque daí vai chegando no final, às vezes você vai perdendo a força. Então, acho que 1 hora e meia, no máximo, assim, de aula seria legal. E 8 horas, eu acho que é É. um conteúdo que dá para, se for nichado, como a Larissa falou. Dá para Uhum. abranger bastante coisa e participação, né? Enfim, Tá ótimo. questionamentos. Tá, beleza. A gente vai preparar isso aí e a gente põe lá no nosso Instagram. E manda para vocês também, porque a gente, quem quiser permanecer no WhatsApp, às vezes a gente
põe para os cursos que a gente tem, a maior parte das pessoas ficou no WhatsApp. Então, a gente manda, né, notícias ali. E como não são muitas, a gente não atrapalha muito, porque receber muita coisa no WhatsApp é muito chato, né? Mas às vezes é mais efetivo, né? Você É recebe verdade. ali no WhatsApp, e você olha, você analisa, você pergunta, né? Enfim, já está o canal aberto. É isso aí, é verdade. Mais alguém? Professora, Hum. eu gostaria de dar uma opinião de enfermeira para um curso de contratualização. É, eu saio desse curso muito mais reflexiva do que com respostas prontas, porque as aulas, os conteúdos, eles nos levaram a pensar que contratualização não é só um setor que faz, e que um contrato, né, ou um instrumento que seja, ele não é uma receita de bolo que você pega e uma pessoa só faz, né? Então, você faz a sua parte, você assa, você faz a sua parte, você bate a massa, você faz a sua parte, você reúne os ingredientes, né? Então, assim, todos os professores, uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida e que faz todo sentido, o parecer que a vigilância sanitária e todo o trabalho que ela já faz que acaba no monitoramento você querendo fazer o mesmo serviço que uma vigilância sanitária faz e que você precisa reunir forças. É um exemplo de uma coisa bem concreta que né, ficou muito claro para a gente e que os nossos parceiros, os nossos prestadores, as nossas instituições, a nossa rede, no geral, metas e indicadores é muito além. A gente pensa muito no pequeno. A gente pensa muito ali no papel, no pontuou, não pontuou, no tem, não tem, mas a gente esquece do nosso principal objetivo, que é o paciente lá na ponta. Uhum. Né? A gente fica tão administrativo, tão financeiro, que a gente esquece. No fim de tudo, é o porquê que a gente está fazendo isso, né? E isso vem ao encontro também com esse processo do DenaSus com relação às auditorias internas, aos componentes. Aí veio a professora Daniela também, que eu fiquei muito contente, porque aí todos pudemos ouvir sobre a auditoria, que também, no fundo, está começando a mudar completamente. Por quê? Porque a nossa visão tem que ser o paciente. Então, assim, Uhum. eu levo muita reflexão desse curso, agradeço muito, agradeço porque agora a gente vai ter um modelinho. Ai, mas eu estou tão feliz que eu estou com o modelo agora para ajudar a gente. E muito obrigada, viu, professora? Porque eu acho que é por aí. A gente precisa voltar a pensar nos nossos pacientes. Bom, Carla, obrigada. Eu chego a ficar emocionada aqui com o que vocês estão falando. Que bom. Professora, eu vou aproveitar também, deixa, vou pegar a deixa também da Carla, porque assim, para mim, o que serviu, porque ampliou o meu pensamento a respeito do que, assim, a proposta inicial, eu sabia que eu estaria imergindo dentro do mundo da contratualização, mas agora eu sei que não vou sair com todas as respostas, longe disso, mas agora pelo menos eu identifiquei os pontos que eu preciso me aprofundar. Então, assim, isso Uhum. que era uma questão para mim que era completamente assim desconhecida, era um mundo desconhecido que eu estava começando a tatear ali às cegas. E agora eu consigo realmente dimensionar o que que eu preciso me aprofundar, onde eu posso começar a melhorar, né? Óbvio que é o início de uma jornada, que realmente a sugestão da galera, do pessoal foi muito bom, no sentido de realmente estabelecer nichos de aprofundamento, né? Mas eu quero agradecer a todos vocês aqui pela paciência e pela parceria de vocês, assim, de cada um contribuir com perguntas e participação também foi muito bom. Os professores de uma altíssima qualidade, sempre todos muito disponíveis, com muito interesse em nos tirar dúvidas e tudo mais, né? E eu só tenho realmente a elogiar, agradecer. Bom, Lucas, muito obrigada. Foi ótimo também participar. Já estou com saudade, gente.
Então, é isso. Todo mundo, né? Já falou, eu acho que era isso que a gente tinha, né? Agora vocês podem ficar no pé da Simone, ela que vai ficar no pé de vocês, pode ter certeza, e até segunda-feira eu mando essas minutas para vocês, tá bom? A Simone, na verdade, que vai mandar, tá? Eu desejo um Feliz Natal, né? E que 2026 venha, né, para a gente atuar cada vez mais aí para fortalecer o SUS. Perfeito. Muito obrigada, professora. Obrigada, pessoal. Obrigada. Gente, Obrigada, obrigado. gente. Tchau Obrigada, para Tchau, tchau. todos. gente. Um Lucas, Prazer. prazer. esse ano aí, até mais. Até. Até Até mais. mais. Tchau, É, tchau. tchau, tchau.